Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente, diz a você, curta, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Amém? Nosso estudo de hoje será na lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 11. Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. O objetivo geral da lição: primeiro, enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus em Lucas. Segundo, ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel. E o terceiro, apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscada por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Nossa lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto é o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo, dividido em 4 subpontos. Segundo ponto, Atos dos Apóstolos, Espírito Santo no ministério da igreja, dividido em 3 subpontos. O terceiro ponto, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias, dividido em 3 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Palavra-chave da nossa lição: Espírito. Leitura bíblica: Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22 e Atos capítulo 2, do versículo 1 a 4. Nós, nesse primeiro trimestre de 2022, que está se encerrando, nós estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Leitura bíblica em classe: Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22 e Atos 2, do 1 ao 4, que vai dizer assim para nós. Lucas capítulo 1, versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, então lhe podia falar, e não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Ele estava no templo orando, né? Quando saiu de lá, não estava mudo, e o povo falava com ele e não conseguia responder. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Tá vendo? Eles estavam ali assentados, né? E veio sobre ele um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e todos falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Né? Promessa do profeta Joel que se cumpriu no dia de Pentecostes. E Jesus disse: vai ficar em Jerusalém, que do alto, né, eles iam ser revestidos de poder, né, pelo Espírito Santo de Deus. Nosso textuário vai dizer assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, verso 4. Nossa verdade prática vai dizer: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Né? E o crente pentecostal, ele é marcado por isso, porque foi no dia de Pentecostes, a festa que já existia há muito tempo, né, que foi ali, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam na casa sentados, e eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Mais uma vez, agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, curta, comente, e se precisar, você deixa alguma sugestão para nós. Nossa introdução vai dizer assim: Lucas e Atos são 2 volumes de autoria do médico amado. Você vai ver Colossenses capítulo 4, verso 14, Paulo fala sobre Lucas. Os relatos são descritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. É claro, o Espírito Santo que repousou em Jesus também foi concedido para a igreja. Atos capítulo 2 e o versículo 33, Atos 2 e 33, que diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, Atos capítulo 2, versículo
33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, tá vendo? Derramou sobre vós agora isto que agora veis e ouvis, o Espírito Santo de Deus, né? Que Jesus disse, olha, ficar em Jerusalém, que do alto será revestido de poder. E foi o que aconteceu com os discípulos. Ficaram lá orando, né? E no devido tempo, o Espírito Santo encheu toda a casa e todos falaram em outras línguas. Continuando, vai dizer, desde o Pentecostes, o derramado do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Cristo. Nosso primeiro ponto, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Primeiro subponto, o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. Lucas 1, capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz assim, tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Ele falou com pessoas que presenciaram todos os fatos acontecidos. E essas mesmas pessoas foram o quê? Ministros da palavra. Então ele deve ter falado com alguns dos apóstolos, né? Porque ele deixa bem claro que quem falou presenciou e ao mesmo tempo foi ministro da palavra. Apareceu-me bem a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Veja que ele fez uma pesquisa, ou fez uma investigação minuciosa e falou com pessoas que presenciaram e que pregaram a palavra de Deus. Ele não falou com qualquer pessoa, falou com pessoas que viram os fatos acontecidos e ao mesmo tempo pregaram a respeito desses fatos. O versículo 4 diz, para que conheçais a certeza das coisas que já estás informado. Veja, Teófilo já tinha o conhecimento, mas Lucas fez uma investigação minuciosa e escreveu tudo de acordo com o que foi narrado pelas pessoas que presenciaram, e essas mesmas pessoas foram pessoas que ao mesmo tempo pregaram a palavra de Deus. Então foram pessoas que viram todos os fatos acontecidos. Ele não foi, né, falar com pessoas que estavam ali aleatórias. Falou com pessoas que presenciaram os fatos. Pessoas que viram tudo acontecer, né? Tudo acontecer. Continuando vai dizer, o evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista. Veja, na vida de João Batista, né? Já havia a ação do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 13 e 15. Lucas 1, capítulo 1, versículo 13 e 15, que diz assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temais, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás o nome de João. Versículo 14, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Veja, João Batista já era cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe dele. É por isso que ele vai dizer, a ação do Espírito Santo é percebida na vida do precursor de Jesus, João Batista, né? Porque João Batista nasceu primeiro e foi preparando o caminho para Cristo. Na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, né? Lucas capítulo 1, versículo 13 e o versículo 67, que diz assim, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, tá vendo? Zacarias também já era cheio do Espírito Santo, porque ele era o que? Sacerdote. E ele era um sacerdote e cheio do Espírito Santo de Deus. Na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer, Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 32, né? Que Simeão tinha recebido uma promessa de Deus, que ele só ia morrer quando ele visse o Messias. E foi o que aconteceu. Ele viu, colocou Jesus nos braços. Veja aí, Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 35, Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, ele também já era cheio do Espírito Santo. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Veja, pelo Espírito Santo foi revelado a ele que ele só ia morrer quando visse Jesus. E diz, e pelo Espírito foi ao templo, e quando
os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Está vendo? A promessa que o Espírito Santo revelou foi cumprida. Ele só morreu depois que ele viu Jesus. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3, verso 16. Que diz aí: Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá vendo? Jesus, quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. A gente observa aqui no Evangelho de Lucas o Espírito Santo, né, no ministério de Cristo. Tudo era orientado pelo Espírito Santo de Deus. Orientou Zacarias, João Batista, né, Simeão, a própria Maria, todos eles orientados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Segundo subponto, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Veja, Jesus estava orando e o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Lucas capítulo 3, versículo 22, a parte A. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Né? O Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus. E uma voz do céu dizia: Tu és meu filho amado. Lucas capítulo 3, versículo 22. Né? E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. O evento da descida do Espírito Santo, a voz que eu identificava como Filho de Deus, né, tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Em Lucas capítulo 4, versículo 14 e versículo 18. Lucas 4, versículo 1, que diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Tem pregadores por aí que dizem que foi o demônio que levou Jesus ao deserto, mas Lucas deixa bem claro que foi o Espírito que levou ele. Verso 14 vai dizer: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama ocorreu por todas as terras em derredor. Veja, pela virtude do Espírito, voltou para a Galiléia. Veja Jesus sendo conduzido por quem? Pelo Espírito. Né? Tudo que Jesus fazia, ele fazia com direcionamento do Espírito Santo. Versículo 18, que vai dizer: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Veja, o Espírito Santo era sobre Jesus. Por isso que ele fazia tudo de acordo com o direcionamento do Espírito Santo. Continuando, também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32 e 33. João, capítulo 1, versículo 32 e 33, que diz assim: E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Tá vendo? A confirmação de que Jesus é quem batizava com o Espírito Santo e a confirmação de que Jesus era o Cristo, né? João testificou dizendo que eu vi o Espírito Santo, o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João confirmando, né, que Jesus era o Cristo. E a gente vê que tudo direcionado pelo Espírito Santo. Não era coisa aleatória, era o Espírito Santo que estava direcionando tudo. Terceiro subponto vai dizer: o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito, Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. Jesus foi impelido
pelo Espírito ao deserto. E lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Lucas capítulo 4, versículo 1 e Lucas capítulo 4, versículo 2, a parte A. Nesse período manteve uma comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Lucas capítulo 4, versículo 2, que diz: em 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. Tá vendo? Não comeu coisa alguma. Jesus ficou em jejum naquele período. Não comeu nada, né? Por isso que ele diz, nesse período manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Lucas capítulo 4, versículo 2, a parte B. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Lucas capítulo 4, verso 4, versículo 8, versículo 12 e versículo 13. Que diz assim: Jesus respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Versículo 8. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Verso 12 e 13. E Jesus respondendo disse-lhes: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Veja, ausentou-se por algum tempo. Ele não se ausentou definitivamente, ele se ausentou por algum tempo, porque ele sempre ia ficar ali querendo, né, tentar Jesus de alguma forma. Ele se ausentou por algum tempo. Foi que passou aquele período da tentação, mas ele disse: olha, ele se ausentou por algum tempo. Não foi definitivo. 4 subponto vai dizer: o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galileia, conduzido pelo Espírito. Veja, conduzido pelo Espírito. Lucas capítulo 4, verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A fama de Jesus correu em todo canto. Todas as cidades começou a falar de Cristo. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Lucas capítulo 4, versículo 15 e 16. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas capítulo 4, verso 18. Isaías 61 e 2. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: hoje se cumpriu esta escritura. Lucas capítulo 4, verso 21. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Que diz aí: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tá vendo? O Espírito Santo se utilizando de Jesus e conduzindo ele em tudo. Ele era conduzido pelo Espírito, né? Aqui o Senhor declara que a sua unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores, claro, porque o Espírito Santo estava ali com ele, se utilizando e guiando Jesus em tudo. Segundo ponto, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Primeiro subponto, o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. Atos capítulo 1, versículo 1 a 4. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Atos 1 e 8. Claro, porque os discípulos, quando Jesus foi assunto ao céu, Jesus disse: olha, ficar em Jerusalém, que do alto será revestido de poder. Se eles não tivessem sido revestidos desse poder, provavelmente eles não iam sair para evangelizar. Iam ficar onde eles estavam. Porque o Espírito Santo veio para isso, capacitá-los para eles saírem para evangelizar. Porque eles já tinham o Espírito Santo sobre eles, mas faltava o quê? O revestimento de poder, que era para eles terem mais coragem e ousadia para pregar o evangelho. Senão, eles não iam sair dali, iam ficar praticamente parados. Por isso que o Espírito Santo veio para isso. O autor ratifica que o derramamento do Espírito Santo era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Relata que cerca de 120 discípulos
voltaram a Jerusalém e em oração aguardaram o revestimento de poder. Atos capítulo 1, versículo 12 a 15. Portanto, Atos registra a ação do Espírito Santo na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio do discípulo capacitado pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38, é claro. Porque eles foram capacitados ali quando receberam o poder do alto. Se não, eles tinham ficado parados. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Tá vendo? E receberei o dom do Espírito Santo. Né? Porque o Espírito Santo estava ali. Aí. Revestiu os discípulos e eles tomaram agora ousadia para pregar o evangelho, que eles não tinham. Né? Eles não eram ousados, foram ser ousados após o revestimento de poder. Segundo subponto, a promessa cumprida no Pentecostes. O batismo do Espírito Santo remota à profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Cristo ratificou sendo a promessa do Pai, Atos 1 e 4. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, verso 1. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, Atos 2 e 4. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento, Atos 2 e 2. As línguas como de fogo, Atos 2 e 3. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria. Nos demais registros de Atos, é claro, porque o som como de um vento não se repetiu, mas se repetiu o quê? O falar em outras línguas. Né? Por isso que ele diz, desses fenômenos, somente o falar em outra língua se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Veja, após eles serem revestidos, eles começaram a pregar pelo poder do Espírito. Porque até então eles estavam ali só esperando, né, o revestimento. Que se esse revestimento, como eu disse antes, eles não iam sair para evangelizar. Eles iam ficar parados. Muitas maravilhas e sinais eram operados e almas eram alcançadas. Atos capítulo 2, versículo 43 e 47. Que diz, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, porque muita gente foram salva, começaram a ser salvos. Quando eles saíram para pregar o evangelho, muitas pessoas foram alcançadas, muitas pessoas foram salvas. Por quê? Porque eles estavam ali com ousadia do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a usar eles tremendamente. E eles começaram a evangelizar, começaram a fazer, e através dele era o quê? Aconteceu o quê? Prodígios e maravilhas, né? E muitas almas estavam sendo alcançadas. Terceiro subponto vai falar a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Veja, o poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Não é um serviço para eles, mas um serviço para a igreja. Um serviço para o corpo de Cristo. Por isso que ele diz, o poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Veja, Pedro, no primeiro sermão, com ousadia do Espírito, quase 3.000 almas se converteram. Atos capítulo 2, versículo 36, versículo 38 e 41. Após a cura do coxo, a porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Atos capítulo 3, versículo 8 e versículo 19 e capítulo 4, versículo 4. Que diz aí, capítulo 3, versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Né? Veja, a cura, os discípulos curando, né? Porque Pedro e João subiram ao templo para orar, e o paralítico pediu uma esmola. Ele disse que não tinham nada, mas o que tinham ia dar, né? Que era Jesus Cristo. Por isso que ele diz. Aí ele começou a saltar, né? E acompanhou ele até o templo. Disse Pedro no versículo 6 do capítulo 3, verso 6 de Atos, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele levantou, ele deu um salto, e foi ali andando com eles. O verso 8 vai dizer, e saltando ele pôs-se em pé, e andou, entrou com ele no templo, andando e saltando. Veja, ele não foi só andando. O Espírito usou de uma forma que ele, andando e saltando. Ele disse, não temos nada, mas isso que temos vamos te dar.
Em nome de Jesus, levanta e anda. Porque ousadia do Espírito, o Espírito estava usando ele de uma forma que estava prodígio e maravilha. Aí diz, após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 almas se renderam ao Senhor. Felipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria, e vidas foram salvas. Atos 8, versículos 5 ao 13. Cornélio, em sua casa, receberam o Evangelho pelo mover do Espírito. Atos capítulo 10, versículo 24 ao 29. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo, e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Atos capítulo 9, versículo 15, versículo 17. E capítulo 17, verso 6. Capítulo 19, verso 10. E capítulo 24, versículo 5. Veja que tudo foi aqui, pelo poder do Espírito. Não pelo poder deles mesmos, que poder deles eles não tinham, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, eles foram ousados, usados, fizeram muitas maravilhas e muitas almas foram alcançadas. E demais, esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus, é claro, porque quem faz o mover, quem promove a regeneração, a santificação, tudo é o Espírito Santo de Deus. Não é o ser humano. Tudo é o Espírito Santo de Deus. E a gente vê que na igreja primitiva, o Espírito Santo de Deus atuou tremendamente. Usou pessoas tremendamente, que eles faziam o quê? Prodígios e maravilhas. No poder do Espírito, não no poder deles mesmos. Por isso que a gente, quando lê, né, Atos dos Apóstolos, quando lê Lucas, a gente vê ali uma ação tremenda do Espírito Santo. Eles sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, para transmitir a palavra, cura, libertação, tudo com ousadia do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que eles foram revestidos do Espírito Santo, eles tiveram ousadia para pregar, para evangelizar, para tudo. Terceiro ponto, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. O revestimento de poder do alto. Primeiro subponto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. É claro, o batismo no Espírito Santo ele não cessou, ele continua até hoje. Tem gente por aí que acha que só aconteceu lá na igreja primitiva, mas é engano. Hoje, atualmente, ele ainda está disponível para todos os crentes. Só basta buscar. Só basta continuar orando para que Jesus lhe revista do poder do alto. Ele não cessou. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração, é claro, porque tem alguém que aceita Cristo, imediatamente ele é batizado no Espírito Santo. Né? Isso é mistério de Deus. E tem outros que passam muito tempo para depois ser batizado no Espírito Santo. Né? A gente não sabe, por isso que ele diz. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Atos capítulo 8, versículo 15 a 17 e Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. Ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo. Veja, eles já tinham. Evangelho de João. João capítulo 20 e o versículo 22. João 20, versículo 22, que diz aí: E havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Está vendo? Recebeu o Espírito Santo. Veja que eles já tinham. Mas só faltava o quê? O revestimento. Eles não tinham revestimento ainda. O Espírito Santo estava sobre eles. Mas ele não tinha ainda o revestimento de poder para falar em outras línguas. Ele não tinha. Por isso que diz, no Pentecoste, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo. Recebe. Lembre bem, recebe na conversão, Gálatas 3:2. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expressão do Evangelho. É claro, aceitou Jesus, o Espírito Santo já vem sobre a pessoa. Não é o batismo, não confunda, para depois você dizer, não, eu aceitei Jesus e fui batizado imediatamente. Pode ocorrer? Pode. Mas quando se aceita, o Espírito Santo já está sobre nós. O batismo já é diferente. Para saber se realmente foi batizado no Espírito Santo é a evidência de falar em língua estranha. Essa é a principal evidência. Aí ele diz, por isso que ele está dizendo, é o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, Atos 1 e 8. Para uma vida cristã vitoriosa, Atos 6, do 8 a 10. E a adoração mais profunda, 1 Coríntios 14, 26. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna deve buscar o revestimento de poder, Lucas 1 e 13. É claro, deve buscar. Quem não foi batizado ainda vai buscar o batismo do Espírito Santo.
porque é para todos, em todas as épocas. O batismo do Espírito Santo não cessou. Segundo subponto, as línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais. 1 Coríntios 13:1. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Atos 2 e 4. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Atos 10 e 46. Os irmãos em Éfeso falaram línguas. Atos 19 e 6. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Atos capítulo 8, versículo 17 e 18 e Atos 9 e 17. Assim sendo, o falar em língua é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. É claro, a evidência inicial é essa, falar língua. Tem pessoas que dizem, não, eu sou batizado no Espírito Santo, mas faz muito tempo que ele não fala em língua, mas ele é batizado, né? Ele só não está falando em línguas, faz muito tempo que não fala. O que cabe a ele? Cabe a ele agora buscar o revestimento, né? Buscar o que? O revestimento, normalmente, ele ser o quê? Ele ser, tem um nome que se diz, que agora eu esqueci, né? Ele teve que buscar, que às vezes a pessoa fala e parou de falar, não falou mais. Aí diz aí para nós, as línguas só cessarão quando Cristo voltar, tá vendo? Só cessarão quando Cristo voltar, 1 Coríntios 13, do 8 a 10. Por isso, a instrução bíblica diz, procurai com zelo, profetizar e não proibai falar em língua. 1 Coríntios capítulo 14, verso 39. Claro, não é proibido falar língua, né? Todos aqueles que foram batizados em Cristo podem falar. Agora, muitas vezes o que fala é que fala muita gente ao mesmo tempo. E a Bíblia deixa bem claro que fale um, no máximo dois. E se houver o quê? Interpretação. Se não tiver interpretação, aquele que está falando em língua, ele fala baixinho. Porque quem está falando em língua está edificando a si mesmo, a não ser que seja uma profecia. Que ele seja usado por Deus para profetizar para a igreja ou para alguém. Mas a não ser isso, ele deve o quê? Falar baixinho. Porque a Bíblia deixa bem claro também que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, se não tem intérprete, ele deve falar baixinho, porque ali ele está um diálogo entre ele e Deus. E quem fala em língua se edifica a si mesmo, só vai edificar as outras pessoas quando for uma profecia para toda a igreja. Mas se for só ele mesmo, ele tem que falar baixinho. É isso que muitas vezes é contestado, porque fala muita gente ao mesmo tempo. E a Bíblia deixa bem claro que tudo deve ser feito com ordem e decência. É que muitas vezes acontece, muita gente quer falar ao mesmo tempo. Terceiro subponto fala a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos, Atos 2,39. A expressão do meu Espírito derramarei, Atos 2,17, aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande dia glorioso do Senhor, Atos 2,20. Né? Enquanto Jesus não voltar, todos podem falar em línguas, um de cada vez. O batismo do Espírito Santo não cessou, só vai cessar quando Jesus voltar. A plenitude do Espírito abrange Gálatas 5:22 e as manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais, Atos 2:17-19. Assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus, João 16, versículo 13 e 14. Em razão disso a Bíblia ensina, enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. É claro, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos, procurais com zelo os melhores dons, porque o Espírito Santo está aí querendo batizar muita gente, só basta você buscar. Para concluir, Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do cristão não é apresentado como dom para a salvação. Batismo no Espírito Santo não é dom para a salvação. Não é dom para a salvação, mas como uma unção dos salvos para o testemunho e serviço cristão. É um revestimento para testemunhar a respeito de Jesus e para ser utilizado como serviço cristão. Deixa bem claro, para testemunho e serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso aos ensinos das Escrituras Sagradas. Claro, porque o batismo do Espírito Santo ele não salva. Ele deixa bem claro, não é um dom para a salvação, mas é uma capacitação de revestimento de poder
para que o crente salvo em Cristo Jesus, né, sirva a igreja, sirva a Jesus com ousadia para pregar, para ensinar, para evangelizar, para curar. Tudo isso o Espírito Santo se utiliza do ser humano. E hoje ele ainda está em evidência, não cessou. O batismo do Espírito Santo não cessou, como alguns ensinam por aí. Mas ele ainda é atual, para hoje, para os nossos dias. Então, o que cabe a nós é o quê? Buscar. Aquele que não é batizado vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Orando, jejuando, pedindo a misericórdia de Deus para que ele possa lhe revestir com o poder do alto. Né? Que é isso que todo crente salvo em Jesus deve fazer. Mais uma lição abençoada para nós e que nós possamos colocar todos esses ensinamentos em prática. Não só ler a lição e depois guardar ela depois da escola bíblica dominical, não. Que possamos colocar em prática. Porque o Espírito Santo está aí. O batismo não cessou. Então, buscai os melhores dons. Por isso que ele diz, procurai com zelo profetizar e não proibai a língua, não. Língua tem que ser falada. Agora, com ordem e decência. E buscai os melhores dons. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.